Olá, vamos começar por fazer algumas revisões da parte inicial de geometria. Vamos mesmo começar pelo 10º ano, relembrar alguns aspectos do nono que são importantes, porque geometria, mais do que saber a matéria teórica, vai ser aplicá-la na prática. Muitas vezes os exercícios não são complicados, a forma como os alunos a veem de determinado tipo de exercícios facilita ter uma componente forte do nono ano. Temos a semelhança de triângulos, no caso da geometria. E a semelhança de triângulos, ou seja, o critério de semelhança vai-se aplicar a formas geométricas como triângulos, mas depois, mais tarde, também, por exemplo, a paralelepípedos, e, portanto, vai ser bastante usado. Assim como a regra, por exemplo, de três simples, que pensamos que nunca vamos utilizar, mas depois acaba sempre por facilitar. Em relação aos critérios de semelhança, temos três, em que o primeiro podemos dizer que é dois ângulos iguais, ou seja, se existir dois ângulos iguais e os triângulos forem um maior e o outro mais pequeno, ou vice-versa, eles são semelhantes. O critério ângulo-ângulo. Temos também lados proporcionais, ou seja, dois lados proporcionais e o ângulo por eles formado é igual. Logo, obrigatoriamente, se têm dois lados proporcionais, o ângulo, por consequência, também tem de ser igual. Temos o segundo critério, que é ângulo lado-lado, ou lado angulado, como quiserem. E temos também os três lados proporcionais. Lado, lado, lado. Ou seja, três lados proporcionais significa que são dois triângulos tipicamente iguais, em que apenas o que muda é que um está mais ampliado do que o outro. Ou seja, é muito fácil de identificar. Este é sobretudo o mais fácil. E para haver lados proporcionais, neste caso, é necessário sempre haver uma razão. Ou seja, podemos ter aqui este triângulo. Vou meter aqui um semelhante mais pequeno. Se dissermos que este é o lado A e este é o A', e este é o B, este é o B', ou seja, A sobre A' tem que ser igual obrigatoriamente a B sobre B'. E esta é a razão. Também acontece, adicionamos aqui um C, aqui o C', que é o C dividido por C'. E esta é a razão que os torna semelhantes. Este aqui é termos, por exemplo, um triângulo aqui e outro assim, e haver, por exemplo, este ângulo aqui ser equivalente a este e este aqui ser equivalente a este, por exemplo. Ou seja, o triângulo nunca está na mesma posição. Este aqui, o angulado, vamos lá ver. O triângulo também nunca está na mesma posição. Isto aqui é sempre a regra. Temos aqui, até vou identificar os vértices. Temos aqui o vértice B, o A e o C, A, B e C. E agora vamos identificar aqueles que são. Temos o lado AB, que é semelhante. O lado AB é semelhante a este também. E depois a outra cor, o AC, é este aqui. Atenção que nos exercícios não é usual aparecer já identificados os vértices A, B e C. Por isso o que o aluno tem de fazer é dão-lhes o primeiro triângulo, por exemplo, este aqui da esquerda, e ele automaticamente, com o da direita, tem de identificar os vértices a que corresponde, para poder aplicar o critério de semelhança. Depois, vai ser importante também, não falando aqui também de critérios de semelhança, mas saber determinar volumes. E temos aqui, por exemplo, um caso em que temos um género de um cone, e em que apenas querem uma parte do volume, ou seja, perceber, isto vamos fazer ao longo das várias explicações, perceber se eu só quiser esta parte aqui, como é que eu vou calcular, e seja dependente sempre do enunciado do exercício.
em que se me derem, por exemplo, esta altura aqui e esta toda por inteiro, se calhar o mais fácil que eu tenho a fazer é calcular o cone, o volume do cone por inteiro e depois, ou seja, para saber esta parte aqui, tiro a do mais pequeno, ou seja, esta aqui. Ou seja, eu vou ter várias estratégias ao longo do meu percurso e lá está, não existe uma estratégia única, há sempre várias formas de fazer e pronto, esta sempre é uma componente de introdução de matéria de 10º ano. É acessível, apenas compõe uma base e lá está, é importante também, aqui estou a rever algumas páginas, é importante saber calcular o volume de uma pirâmide, tanto de base quadrangular, mas pode ser outro tipo de base, e que aí já envolve saber outra componente também, o apótema. Se aparecer algum exercício faremos também. Saber determinar, por exemplo, volumes em que temos, por exemplo, um cubo. Exatamente. Temos um cubo e, por exemplo, em cima temos uma pirâmide ainda, e perceber o que é que se vai fazer ao longo do... Se eu quiser calcular o volume total, vou ter que sempre fazer o volume em dois passos, fazer este da pirâmide quadrangular e depois fazer o cubo, dependendo sempre do exercício também, dos dados que nos dão, referente às alturas. Perceber, por exemplo, vou fazer aqui um exercício, vou mostrar como é que se faz um exercício que é bastante usual até no exame. Este aqui é bastante simples, em que temos um paralelepípedo de retângulo. Um paralelepípedo de retângulo, vamos lá ver se é mais ou menos desenhar. E pronto, aqui estes são os lados de dentro e pronto. Ou seja, dizem-nos que este lado é x mais 3 meios, este aqui é 2x e a altura é 10. Então, a pergunta é, determina para que valores de x se tem que o volume é igual a 270. Ou seja, sabemos que o volume é 270 e precisamos de definir uma equação em que igualamos as medidas, não é, os lados do nosso paralelepípedo de retângulo. Ao calculando o volume, ele tem que dar 270. No fundo, é só fazer 3 mais. Este é o nosso lado de baixo, depois vezes 2x vezes 10 é igual a 270. Pronto, isto é como se fosse a nossa primeira linha. Isto às vezes aparece, não neste tipo de enunciado, mas mostra que, por exemplo, é muito usual. Podemos cortar aqui o 10 ao 270, cortando aqui os zeros, não tem assim nada de especial. Aqui podemos fazer 2x ao quadrado mais, lá está, aqui podia pôr apenas 3x, então vamos perceber porquê. É 3 vezes 2x a dividir por 2, que é igual a 27. E aqui, lá está, é 2x quadrado. E agora este 2 corta com este, logo mais 3x, que é o que eu tinha dito, menos 27, porque vou fazer uma fórmula resolvente. Porque a partir deste momento, eu podia ter deixado o 27 no outro membro, mas tenho que pensar no seguinte. Eu tenho, olhando para esta equação, eu estou a dar origem a uma fórmula resolvente completa, porque tenho o termo ax quadrado, tenho o bx e tenho o c. Logo, obrigatoriamente, para descobrir, vou ter que usar a fórmula resolvente, não há outra forma. E aqui posso meter a fórmula resolvente, logo, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, que é 9, menos o 4ac, vamos meter 4 vezes 2 vezes menos 27, a dividir por 2a, 2 vezes 2. Atenção que
normalmente, se este valor aqui der negativo, é porque temos logo alguma coisa mal. Normalmente é isto. Ou seja, não estamos aqui a falar de números complexos ainda, mas é um indicador logo que o exercício está mal. Ou então pensem também, pela vossa prática, se este valor aqui vos der positivo, só este aqui, é porque também devem ser enganados no sinal, está bem? Em termos gerais acontece muito isto, em que se este, seja b quadrado, o menos 4ac, ou seja, a parte só do 4ac, se vos der positivo, é porque alguma coisa está mal. Normalmente é isto, nem sempre acontece, mas lá está, façam sempre o double checking para ver se estão a fazer bem. Continuando, x é igual a menos 3, mais ou menos. Agora vamos lá ver, 9. 2 vezes 27, 7 7 são 14, isto dá 54. Agora 54 vezes 4, vamos lá ver aqui, fazer aqui, eu não tenho calculadora hoje. 4 vezes 4 dá 16, e vai 1, 4 vezes 5, 20, 20 dá 216. Aqui podemos meter mais, porque isto era menos 216. A dividir por 4, x igual a menos 3, mais ou menos. A raiz de 4, 225. A dividir por 4. A gente vê já. Vou fazer aqui embaixo, não tem muito espaço, mas 3 mais ou menos. Há de ser 15, mas vamos lá ver. 15. 5 vezes 5 dá 25, 5 e vão 2. 5 vezes 1 dá 5, aqui dá 7. 5 vezes 1, 1. Vamos lá ver aqui. 5, 3, 2, 225, exatamente, é 15. 15 a dividir por 4, isto é uma coisa que tem x igual, ou seja, menos 3, menos 15 dá menos 18, menos 18 a dividir por 4, aqui menos 18 a dividir por 4, ou x é igual, menos 3 mais 15 dá 12, 12 a dividir por 4, logo x é igual, menos 18 a dividir por 4, isto é a mesma coisa, dá 4,5, se não me engano, porque é menos 9 a dividir por 2, que é 4,5, menos 4,5, ou x igual a 3. O que metemos logo, quando vemos um valor negativo, podemos logo identificar aqui, é esta solução não é aceitável, uma vez que as medidas são sempre positivas. Portanto, é apenas x igual a 3. Logo, para que o volume seja igual a 270 cm3, é necessário que o x seja igual a 3. No fundo, recapitulando, começamos sempre por definir a equação inicial, que é a medida para calcular o volume está definida por x, logo temos que calcular o volume, que é lado vezes altura, e essa equação tem que ser igual a 270. Os valores estão todos em centímetros, por isso não temos que fazer nenhuma alteração. Agora, temos outro enunciado, vamos dizer que é o 2i, assim se pode dizer. Vamos só pegar isto assim muito facilmente. Em que temos o nosso outro enunciado, em que dizemos o perímetro da base compreendido entre 10 e 13. Ou seja, isto aqui já fizemos no nono ano. E portanto vamos só relembrar. Entre 10 e 13. Aqui vamos só mesmo escrever a equação, porque neste passo nós ainda não aprendemos neste início do 10º ano, e nós estamos a fazer aqui a componente toda por ordem do ciclo de estudos. Ainda não tínhamos aprendido como é que se fazia equações inequações de segundo grau, por isso vamos apenas apresentar a formulação mais tarde. Não será neste exercício, mas vamos rever como é que se fazem inequações
de segundo grau. Logo, exato. Agora, para o perímetro da base está compreendido entre 10 e 13, temos que pensar assim. Aqui nem é preciso, nem é de segundo grau. Como é o perímetro, vamos só fazer mesmo a soma dos lados. Logo, o perímetro, vamos lá ver. Para o perímetro está compreendido entre 10 e 13. Logo, primeira coisa, vamos só definir aqui. 10, se está compreendido entre 10 e 13 centímetros, é menor ou igual, porque o 10 está incluído e o 13 também. Logo, se é o perímetro, vamos fazer 2 vezes x mais 3 meios, mais este aqui é este lado e o outro de trás. E vou também acrescentar este lado vezes 2. E menor ou igual que 13. O meu objetivo é, no final, ter apenas um valor x aqui no meio e o resto vai estar dos lados. E pensar sempre que, se está a somar cá dentro, vai passar para lá com o sinal trocado, menos. Se estiver a multiplicar, vai passar a dividir. É assim que funciona. Então, vamos continuar aqui com o 10. Vamos simplificar a nossa expressão. Temos 2x mais 3, ou seja, é 2 vezes 3 a dividir por 2, logo o 2 corta. Mais 4x menor ou igual que 13. Isto aqui fica tudo igual, não é mesmo? Estamos apenas a simplificar a nossa expressão para depois ter apenas x. Logo, aqui isto é uma coisa que ter 6x mais 3 menor ou igual que 13. Agora pronto, chega à fase em que queremos ficar só com o x, logo o 3 está a mais, e o 3 é um número semelhante ao 10 e ao 13, porque não tem nenhum x, logo vamos passá-lo para o outro lado. Aqui vai ficar 10 menos 3, menor ou igual que 6x, menor ou igual que 13 menos 3. Logo, isto é a mesma coisa que dizer 7 menor ou igual que 6x, menor ou igual que 10. Logo o x não, vamos meter mesmo na forma de intervalo, não é mesmo? 7 sextos menor ou igual que x, menor ou igual que 10 sextos. E pronto, podemos simplificar ainda um bocadinho mais. Este não dá para simplificar, mas este dá 5 sobre 3, dividíamos por 2. E pronto. Ou seja, para que o perímetro da base seja compreendido entre 10 e 13 cm, que foi o que definimos na primeira equação, o x tem que estar entre 7 sextos e 5 terços. Isto é a mesma coisa que apresentar, ou seja, é equivalente a dizer que x pertence de 7 sextos a 5 terços. Exatamente. E pronto, é fazer isto apenas. Se tivéssemos dúvidas, que é o que estava a pensar agora, se este intervalo está bem definido, se o 5 terços é maior que 7 sextos, podemos voltar aqui e pronto. E aqui não há dúvidas, 10 é maior que 7. Logo, apresentar desta forma ou esta aqui de baixo é exatamente a mesma coisa. Apenas é diferente se eles disserem expressamente no enunciado, apresenta na forma de intervalo. Aí é que já vos estão a dar a dica e pronto, e desconta se não fizerem dessa forma. Por isso, em termos de geometria, vai ser importante perceber como é que se faz inequações, tanto de primeiro grau e segundo grau. Este segundo grau não tem assim grande dificuldade, é necessário só desenhar a parábola e pronto, e perceber se está abaixo ou acima do eixo do x, as nossas abscissas. E pronto, eixo do y, né, as nossas ordenadas e entretanto, lá está, é necessário calcular volumes, calcular áreas, ter também em conta que podem-nos pedir também para calcular a área do cubo, e a área do cubo não parece um cubo, mas pronto, a área do cubo, vamos só ver. Volume é igual a lado vezes lado vezes lado, ou seja, um cubo tem os lados todos iguais, logo é lado ao cubo. Se for a área, então vamos fazer o quê? Tem 6 lados, um cubo, logo é lado vezes lado, isto dá a área de um lado, e como tem 6 lados, vamos fazer vezes 6. Vamos fazer vezes 6, não, vamos elevar a 6. Vamos fazer vezes 6, exatamente, 6.
E pronto, como são 6 lados, esta é a área. No fundo, a única diferença é o volume, é lado vezes lado vezes lado. A área do cubo é a soma da área de cada face. Ou seja, vezes o número de faces. Exatamente. É isto. Um pouco confuso, mas vamos lá. Depois, calcular também vai ser importante a área, por exemplo, corte de figuras e a área que fica mediante o corte. Vai ser importante. Não está, isto aqui é muito visual. A geometria não é difícil pela componente do cálculo, é sim em termos de visão e imaginar como é que fica uma figura a 3 dimensões, o que é que resulta do corte, como é que é o corte, que faces é que estão abrangidas. E este sim é o mais difícil.